Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro que eu li essa semana, que se chama Emily a Estranha. Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo. Então, o livro da semana vai ser Emily a Estranha e os Dias Perdidos. Esse daqui é um livro que estava na minha meta de leituras para esse ano de 2020 e consegui cumprir então mais uma das minhas 10 metas para leituras para fazer ainda esse ano. E esse é um livro que eu fui com poucas expectativas, tá? Não tinha me empolgado muito com ele. Eu comprei esse livro faz um tempo já, foi na Bienal de 2018, então ele já estava aqui na minha estante há uns bons quase 2 anos, né? E eu decidi então pegar para ler. Foi uma leitura bem rápida, bem fluida, tá? Eu li em 2 dias esse livro aqui, mas dá para ser lido até em um, dependendo aí com o tempo que você estiver no dia. Se você ler em um fim de semana, por exemplo, você consegue ler em um sábado. Então, acredito eu que é uma leitura muito fluida, muito fácil de se fazer e para todas as idades. Quem vai se identificar muito com esse tipo de leitura aqui é o público infanto-juvenil, então entre os 13, 15 e 16 anos. Podem ficar despreocupados que o vídeo de hoje não conterá spoilers sobre a história, não vou ficar falando sobre momentos chaves da história e muito menos sobre o final, tá? Bom, o autor dessa série de livros é o Rob Eraser, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E bom, a Emily ela não apareceu pela primeira vez nos livros, tá? Na verdade, ela é uma personagem que foi projetada nos anos 90 por um amigo do Rob, e ele projetou então a Emily para fazer parte aí de uma marca, ela ser meio que um mascote de uma marca de skate. Então ela apareceu pela primeira vez aí como uma marca de marketing, digamos assim. E existe até lojas em outros países da Emily, tá? Então onde vendem camisetas, artigos de papelaria, coisas do tipo. Então quem a projetou foi o amigo de Rob, que é o Nathan Corrico, tá? Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E o Roger foi lá e fez então o designer da personagem. Ela ficou desta forma aqui. E só bastante tempo depois que ele decidiu então fazer uma série de livros relacionadas a esta personagem aqui. O livro foi lançado aqui no Brasil no ano de 2011 pela editora Record, pelo selo Galera Record, e é uma série nos Estados Unidos que tem mais de 4 livros, se eu não me engano é 4 ou mais do que isso, tá? E aqui no Brasil só saiu os 2 primeiros, tá? Os 2 pela Galera Record. O primeiro saiu em 2011 e o segundo em 2014. Não tem previsão para chegar às continuações, a gente nem sabe se eles vão de fato chegar, tá? O subtítulo da continuação se chama Emily Duas Vezes Estranhas. Bom, a gente começa o livro então com a Emily acordando no meio de um banco de uma praça, onde ela não sabe muito bem onde está e nem sabe quem ela é. Então ela está totalmente perdida neste lugar e junto com a Emily a gente está perdido com ela. Então o legal é que a gente vai acompanhando a personagem, vai então descobrindo um pouco mais sobre esse local, descobrindo um pouco mais sobre ela com a personagem. Então, assim como ela começa o livro perdida, a gente também começa o livro perdido junto com ela, porque a gente não sabe absolutamente nada sobre a personagem, nada sobre o seu passado e nada sobre aquele lugar. Então a desconfiança, ao ler esse livro, a gente acaba desconfiando de todos os personagens, às vezes até da própria Emily. A Emily é uma personagem muito legal, muito cativante. Ela tem esse jeito meio que peculiar dela. Então ela é uma garota meio que fica na dela. Ela se veste de forma diferente das outras pessoas. E ela é uma personagem assim que tem atitudes e pensamentos muito fortes, tá? Então o que ela vai fazer aqui dentro do livro. E é uma personagem bem cativante. É uma garota de 13 anos que vai então acompanhar a gente aqui nessa história. O nome dessa cidadezinha, então, é Black Rock. Acho que é assim que se pronuncia o nome da cidade, tá? Minha pronúncia em inglês é horrível. E esse lugar, então, é uma pequena cidade, tá? Onde os comportamentos dos cidadãos de lá são um pouco também peculiares, tá? Então a Emily vai descobrir alguns mistérios que essas pessoas escondem e algo muito importante sobre ela e a família dela está escondida aí nessa cidade. E ela vai ter que montar esse quebra-cabeça junto com a gente. E a Emily, então, ela vai meio que se abrigar nos fundos de uma lanchonete chamada El Danger, acho que é assim que se pronuncia, tá? Onde lá ela vai ser acolhida por uma funcionária que tem lá, que também é bem esquisita. A própria Emily chama ela, desconfia dela o tempo todo. Ela então não é muito de falar, ela se comporta de uma maneira meio que mecânica.
O livro inteiro ele é narrado como uma forma de diário, então a Emily vai escrevendo literalmente um diário e a gente vai lendo então esses relatos do diário dela. Então aqui todas as passagens desse livro são a Emily escrevendo o que aconteceu com ela, tá? Então eu acho muito legal isso. E o livro também tem diversas partes onde ele possui listas, porque a Emily ela gosta muito de fazer listas e todas as listas dela possuem 13 itens, tá? Ela gosta muito do número 13, tá? Essa é uma das características dela. Ela também adora ter pesadelos, diferente de muitas pessoas que não gostam, né? Ela adora ter um pesadelo à noite. Nessa cidade também ela vai conhecer, então, 4 gatos, tá? Que ela vai também acolher e eles vão acompanhar ela aí durante toda a história. O enredo possui várias reviravoltas, ele tem um pouco do ar sobrenatural, então não esperem uma história muito pé no chão ao ler este livro aqui, porque tem diversos elementos que são meio que coisas fora da realidade, tá? Então, o intuito do livro não é ser realista, não é ser pé no chão. Coisas fantasiosas também irão ocorrer aqui, tá? É uma leitura que se torna fluida, pois ele é narrado por uma garota de 13 anos em forma de diário também, então a leitura já fica mais fluida, tem muitas partes com listas também, e além disso, possui diversas ilustrações, tá? Todas as ilustrações são assim, trabalhadas no preto, branco e vermelho, tá? São as cores que tem aqui dentro deste livro. Vocês podem ver. Então tem recortes aqui de páginas. E eu acho muito legal algumas páginas aqui do diário da Emily são arrancadas e, tipo, por exemplo, você não tem a página 1 até a página 10 no começo do livro, a gente já começa o livro da página 11 e essas 10 primeiras páginas só vão estar meio que coladas aqui no final do livro, então você vai ter que chegar até o final para ler as primeiras páginas. Tem várias páginas aqui que são arrancadas e que a gente só consegue ver no final, e eu acho que isso deixa a história ainda mais interessante. Eu gostei de todos os personagens que aparecem aqui dentro dessa história. Todos eles têm muitas características bem definidas e bem fortes, tá? Então cada um se comporta de uma forma diferente, cada um tem a sua peculiaridade, tá? Aqui dentro dessa história. E o final tem um pequeno gancho para uma certa continuação que eu fiquei bem curioso para ler, tá? Então talvez aí eu compre, então adquira o segundo livro para poder ver como se continua essa história aqui e ou se a Emily também vai acabar crescendo durante os próximos volumes, ou se ela vai se manter aí com seus 13 anos. É um livro muito legal, que tem uma história até que bem diferente, tá? Para ser dessa demografia gênero meio que infanto-juvenil. Eu acho um livro bem divertido e vai entreter bastante quem o ler, tá? Não é o melhor livro que eu li na minha vida, não tem, oh meu Deus, aquela história que vai mudar o meu jeito de ser, mas a gente tem aqui uma personagem muito cativante, tem um enredo interessante e uma leitura também bem rápida de se fazer. Então acho que sim, eu recomendo bastante para vocês, Emily, a Estranha e os Dias Perdidos, tá? Falando um pouquinho sobre essa edição que tem aqui no Brasil, da editora Record, ela é uma edição muito bonita mesmo, tá? Então ela possui aqui uma sobrecapa ou jacket, como você preferir chamar. Então quando você tira, parece então a capa original, que é diferente dessa. O material da sobrecapa ele é até aqui bem resistente, tá? Então aqui, ó, essa sobrecapa. E aqui é tudo branco, tá mesmo? Bom, e aqui a capa, a gente tem várias colagens, né? Então aqui a gente tem a Emily, não lembrando nem do nome dela, né? No livro ela não sabe, no início ela nem sabe quem ela é. E ela meio que se intitula de Lacraia. Sim, o nome dela, o apelido dela que ela vai receber aqui durante a história é Lacraia. Ela quer ser chamada por isso no início da história, até ela descobrir o seu verdadeiro nome. Enfim, são algumas coisas assim bem legais que tem aqui durante o livro. Aqui é a contracapa. Aqui por dentro, ó. E o papel desse livro aqui, ele é o colchê, tá? Então ele é aquele papel brilhante, tá? Você põe contra a luz, é um papel bem resistente, não muito utilizado em livros, tá? Ele é bastante utilizado em encadernados de quadrinhos de super-heróis, se você procurar algum da Panini. Provavelmente vai ser nesse material aqui de papel, tá? Mas em livros eu ainda não tinha visto, tá? Achei interessante. O livro ele possui em média 278 páginas, de início pode parecer um pouco grosso, mas como eu falei, tem ilustrações, a narrativa ela é bem fácil e fluida de se ler, tem várias páginas com listas, então acredito eu que é uma leitura que se torna bem mais rápida e bem mais fácil de se fazer, tá?
Gostei bastante de ler Emily, tá? E deixo aqui minha recomendação para vocês. Dei 3,5 estrelas pro livro. É uma nota boa na minha concepção, tá? Próximo livro que eu pretendo ler, tá? Não necessariamente vai ser o que eu vou ler, mas é o que está aí na minha lista de próxima leitura. É então, enfim, A Metamorfose do Kafka, né? Então vamos lá, vamos ler esse mais um clássico da literatura, vai ser mais um desafio para mim ler aí esse livro aqui. Eu tenho um pouco de receio de ler ele e não captar muito bem o que o autor quer dizer, mas vamos aí, né? Mais um desafio aí para minha vida literária. Então, quem sabe semana que vem eu venho aqui comentar com vocês sobre A Metamorfose. Bom, então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje sobre Emily. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Tchau!